Bom dia a todos, um bom domingo. Sejam todos bem-vindos a esta celebração, a este tempo de adoração e de pregação da Palavra de Deus. E vamos juntos, cada um em sua casa, onde quer que estejam e que se juntam a nós agora, sejam bem-vindos novamente. Vamos celebrar a Deus. Vamos. O mundo busquei, mas não me preenche. Nenhum tesouro que possa alcançar me satisfará. Mas chegaste, Deus, mudaste a minha vida. Todo o meu ser novo se fez em teu amor. Não há nada, nada melhor, oh nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor do que tu. Oh, aleluia, eu venho a ti. Vês que sou fraco e mesmo sabendo as falhas e erros, tu me chamas amigo, porque o Deus das montanhas é também Deus dos vales. Seja onde for, me encontras, Senhor, com graça e amor. Não há nada, nada melhor, oh nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor do que tu. Canta conosco. Não há nada, nada melhor, oh nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor do que tu. Oh, aleluia. Torna choro em dança, das beleza às cinzas, tornas vergonha em glória. Sei que só tu podes, Deus. Tornas choro em dança, das beleza às cinzas, tornas vergonha em glória. Sei que só tu podes, Deus. Morte torna-se em vida, aleluia, e o sepulcro sem jardins. No mar abres caminho, sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Não há nada, nada melhor, oh nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor do que tu, Jesus. Não há nada, nada melhor, oh nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor do que tu.
Deus, amém. No mar abres caminho, sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Aleluia! Vem conosco! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Morte torna-se em vida, e os sepulcros em jardins. No mar abres caminho, eu sei que só tu podes, Deus. Morte torna-se em vida, e os sepulcros em jardins. No mar abres caminho, sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Sei que só tu podes, Deus. Aleluia! Aleluia! Queremos pedir-te que te juntes a nós quando vamos fazer juntos esta oração, para que a graça, o favor de Deus esteja sobre a nossa nação, as nossas famílias, as nossas casas. Aleluia! Que o favor de Deus esteja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde tu estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, pelo dia e noite, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti, yeah. Deus é conosco, amém. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença seja sobre ti e te cerque onde fores, seja onde tu estiveres. Ele é por ti, Ele é por ti, pelo dia, pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, Ele é por ti. Amém.
Jesus é a nossa paz, a nossa segurança. Oh, e hoje glorificamos uma vez mais o seu nome. Quem nos dera que todos pudessem estar aqui para juntos numa comunhão santa, e é tão agradável. Mas enquanto não é possível, vamos juntar-nos nas nossas casas e juntos adorar a Deus, aleluia, dizendo que Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz, aleluia. O seu poder é todo poderoso, aleluia. O seu nome é todo poderoso, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória para o teu nome, aleluia. Só tu és santo, santo, aleluia. Obrigado, Jesus. Paz, encontrei a paz. Os ventos cessarão ao ouvir tua voz. Paz que acalmou o mar. As ondas cessarão com o poder da tua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, o teu vento sopra em mim, tudo eu te dou outra vez. Cantarei, o teu vento sopra em mim, a tudo eu dou outra vez. Cantarei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com o teu poder para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com o teu poder para sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não há outro nome maior ou igual ao teu, Jesus, aleluia. Grande é o teu nome, a nossa voz exalta-te, Senhor. O nosso coração é grato a ti, aleluia. Bendito seja o teu nome para sempre, Jesus, aleluia. Não temeremos, tu és por nós, tu estás conosco. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Vamos cantar juntos o nome que é sobre todo nome.
nos nossos lares, nas nossas casas, nos jardins, onde quer que estejamos, no nosso emprego. Vamos juntos adorar o nome que é sobre todo o nome de Jesus. Aleluia. As trevas estremecem, canta conosco. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, o seu nome é luz. Cantamos juntos, aleluia. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com seu poder para sempre reinarás. Não há outro nome igual. O seu nome é luz para nós. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. E com o teu poder para sempre reinarás. Não há outro nome igual ao nome de Jesus. Canta! Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Eu não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Durante alguns momentos, onde quer que estejas, fecha os teus olhos e adora a Jesus. Ele é o teu Salvador. Ele é digno que tu exaltes o seu nome, que tu o engrandeças, que tu sejas grato. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, Jesus. Ninguém é como tu, Jesus, Jesus. Eu não temerei, oh Jesus, Jesus. No teu nome, no teu nome, no teu nome. Diante do teu nome as trevas estremecem. Não há nome maior que o teu. Não há nome maior que o teu, Jesus, aleluia. Ser exaltado e engrandecido, Senhor, neste lugar, nesta cidade, nesta nação, nas nossas casas, nas nossas famílias, onde quer que estejamos, aleluia. Ser exaltado e ser conhecido, Jesus. Usa-nos, aleluia. Jesus, Jesus. Por uma última vez vamos cantar juntos. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Não temerei. Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Jesus, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por se juntarem a nós. E é bom nós adorarmos a Deus juntos. Obrigado a todos os irmãos músicos que estão connosco hoje aqui para nos ajudar a adorar e a exaltar o nome do Senhor. Se puder, tome o seu lugar onde quer que esteja. Se tiver uma Bíblia à mão, pegue nela. É tempo de nós voltarmos a meditar na palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Até já.
Então, bom dia a todos. É um prazer estar de volta aqui à comunicação convosco, à partilha da Palavra de Deus. E, acima de tudo, um prazer de nós estarmos a celebrar ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Antes de eu entrar na minha meditação nesta manhã, eu quero fazer um anúncio, lembrar os membros da Igreja que nós temos um projeto de solidariedade a que chamamos 1 quilo de abraços, e que tem como propósito ir ao encontro de algumas famílias mais carenciadas, pessoas passando por necessidades. Então, como nós temos estado em confinamento, a recolha dos alimentos tem sido mais difícil, mas eu quero apelar aos irmãos que no próximo sábado, os irmãos que têm essa disponibilidade, entre as 15 e as 17 horas, possam vir aqui à Casa de Oração e trazer os saquinhos com os bens, 1 quilo de abraços. O objetivo é irmos ao encontro destas pessoas que estão a passar por maior dificuldade com alimentos básicos como massa, arroz, óleo, azeite, leite, farinha, cornflakes para as crianças, conservas, salsichas e tudo aquilo que os irmãos gastam lá em casa e que sabem que faz falta, não é? Então os irmãos façam o favor de, no sábado, dia 28, entre as 15 e as 17 horas. Nesta manhã eu gostava de tecer algumas considerações acerca de um personagem da Palavra de Deus, da Bíblia, talvez um dos personagens mais conhecidos, talvez não de certeza, um dos personagens mais conhecidos, de nome José. Todos nós já ouvimos pregar muitas vezes sobre José, e uma das riquezas da Palavra de Deus, da Bíblia, é que o conteúdo da Bíblia não se esgota numa pregação, nem em 10 pregações, nem em 1000 pregações. O Espírito Santo sempre traz alguma coisa nova e alguma revelação à nossa vida que é importante nós partilharmos. E o tema da minha mensagem, posso reduzi-lo a este tema: José, vocação para transformar tragédias em bênçãos, fazendo sempre a coisa certa. Digam lá comigo aí em casa. Fazendo sempre a coisa certa. O que não é fácil. Fazendo sempre a coisa certa. Eu convido-vos a ler em casa os capítulos do livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. Estes 13 capítulos, ou 14, eles contam a história toda da vida de José. Uma das coisas que eu quero deixar já presente é que quando nós lemos a Bíblia, a narrativa bíblica não é linear, ou seja, ela não está em forma cronológica, ela conta acontecimentos que nem sempre estão arrumados de forma cronológica. E é bom nós entendermos isso, porque às vezes pode alguma coisa ser dita que parece que não está certa, mas eu convido-vos a fazerem essa leitura em casa e a apanharem aquilo que eu quero partilhar. Jacó era o pai de José. Ele era o pai de José. E a história começa com Jacó. Jacó teve uma grande família. Jacó teve 12 filhos, dos quais deram origem às 12 tribos de Israel. Ele teve, e não eram todos da mesma mulher, ele teve 6 filhos de Leia, irmã de Raquel, o seu grande amor. Teve 2 filhos de Zilpa, que era serva de Leia. Teve 2 filhos de Bila, que era serva de Raquel, e teve 2 filhos de Raquel, a esposa mais amada por quem Jacó trabalhou 14 anos. Trabalhou 7 anos, ficou com Leia, enganado pelo sogro, e trabalhou mais 7 anos para pagar o dote por Raquel. Os filhos do seu grande amor, Raquel, foram de facto José, e muito mais tarde, Benjamim. Foi por isso que eu falei da ordem cronológica. Porque quando nós lemos, parece-nos a nós, da leitura, que tudo está a acontecer em sequência. Mas não é verdade. Eu posso dizer que Benjamim terá nascido cerca de 20 anos depois de José. E é uma questão simples de nós nos debruçarmos sobre o texto, coisa que eu não vou fazer agora. José era um sonhador e o preferido de seu pai, Jacó, o que acabou por gerar muito ciúme e até ódio nos seus irmãos. Por inveja dele, por ele ser o preferido do seu pai, eles, dando lugar à inveja e ao ódio,
planearam matá-lo. Um outro aspecto que é importante nós entendermos é que quando nós contamos estas histórias da Bíblia, nós não podemos analisar estas histórias nem examiná-las à luz dos dias de hoje. Esta história aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, num contexto histórico-cultural completamente diferente daquele que nós vivemos hoje e num conceito de mentalidade de vida completamente diferente. E é importante nós analisarmos as histórias bíblicas sempre no seu enquadramento, porque um dos erros que se cometem é analisar estas histórias à luz do pensamento moderno. O que não é justo de maneira nenhuma. É uma falácia intelectual. Então devemos analisar nesse contexto, não é? Agora vocês vejam, naquele tempo em que havia tantas coisas estranhas e esquisitas a acontecerem, exatamente como hoje, mas num contexto diferente, diz que os irmãos de José, com ódio dele, com inveja dele, por ele ser o preferido de seu pai, e ele era o preferido de seu pai por uma razão simples, porque ele era de facto o filho do seu grande amor, que era Raquel, por quem ele se esforçou tanto. E ele apreciava demasiado José, tinha uma atenção especial por ele, e por causa disso, os seus irmãos invejaram-no e intentaram matá-lo. E fizeram uma conspiração. Eles conspiraram, quando estavam a sós, sem José, eles fizeram esta conspiração para matá-lo. Porém, no ensaio da conspiração para matá-lo, o irmão mais velho de José, Rúben, ele propôs que, em vez de matá-lo, o lançassem numa cisterna, uma cova que estava seca, o que pareceu bem aos olhos dos seus irmãos. Mas é importante dizer que, quando Rúben faz esta proposta, o propósito de Rúben era salvá-lo, de facto. Está escrito na Bíblia. O propósito de Rúben não era arranjar um artifício, era que de alguma forma, mais tarde, ele pudesse tirá-lo de lá e libertá-lo. A verdade é que José foi lançado na cisterna e, naquele tempo, de imediato, uma caravana de mercadores que estava passando levou a que os seus irmãos decidissem vendê-lo àquela caravana de mercadores que acabaram por levá-lo para o Egito, onde ele acabou por ser vendido também como escravo. Este episódio acabou por empurrar José para uma trajetória de vida completamente extraordinária e que nos leva a perceber como José estava vocacionado para transformar tragédias em bênçãos. Foi o título que eu dei à minha mensagem. Estes episódios na vida de José que nós iremos passar, eles são demonstrativos disso. José estava vocacionado para transformar tragédias em grandes bênçãos. Por uma razão muito simples. Porque ele estava determinado a fazer sempre a coisa certa. E este é um princípio muito importante na nossa vida. Determinarmos a fazer sempre a coisa certa. A sua vida, a vida de José, ela foi de facto uma vida de alto impacto. Vamos acompanhar em alguns minutos o que foi uma trajetória longa de mais de 20 anos. Continuamos a ter, quando eu digo leiam do capítulo 37 ao capítulo 50, nós lemos aquilo em meia hora, 30 minutos leem-se aqueles capítulos, mas aqueles capítulos contam uma história de 20 anos, com muitas coisas, muitas cargas emotivas, muitas cargas que aconteceram na vida de José, que nos passam completamente ao lado, a não ser que nós nos esforcemos um pouco para tentar entrar na pele dele e tentar viver todas as emoções que ele viveu. Vamos passar pelas trajetórias na vida de José. Então, primeiro José estava na casa do seu pai e da casa do seu pai ele foi lançado na cisterna. Ou seja, José num dia estava no seio da sua família, cercado de cuidados e de conforto, desfrutando do amor de Jacó, seu pai, e sua mãe Raquel, sentindo-se totalmente seguro, e no dia seguinte estava dentro de uma cisterna fria, escura e úmida, na expectativa da sua morte. Num dia uma coisa, no outro dia outra coisa. É assim a vida. Nós não podemos considerar nada como definitivamente adquirido. A nossa vida pode mudar absolutamente de um momento para o outro, como está a acontecer. Toda a vida mudou. Em fevereiro de 2020,
quando tudo decorria naturalmente, de um momento para o outro, quase no ápice, a vida de todas as pessoas mudou. E por mais que nós tenhamos dificuldade em assumi-lo, a vida não voltará jamais a ser a mesma. Nós poderemos viver uma vida muito próxima, muito semelhante, mas só quem não observa as coisas que estão a acontecer é que vive na expectativa de voltarmos a janeiro de 2020. Amigos, esqueçam, isso não vai voltar a acontecer. Nós iremos voltar a fazer muitas coisas semelhantes, muitas coisas iguais, mas a cabeça mudou completamente. Porque nós defrontámos-nos com realidades para as quais não estávamos à espera. Foi assim na vida de José. Num dia em casa dos pais, desfrutando do amor, do carinho, de tudo aquilo que um filho espera receber de um pai e de uma mãe, e no outro dia a seguir ele está numa cisterna, está lançado num poço, num buraco escuro, seco, úmido, porque era uma cisterna, e marginalizado. De um dia para o outro a vida deste homem mudou. Da cisterna, José é levado ao mercado de escravos. Daquele lugar frio, escuro e úmido, e na expectativa da sua morte, José foi vendido a uns mercadores e foi levado ao mercado dos escravos. Ou seja, antes José era um homem livre. Era senhor de si e certamente muito feliz. Quando eu leio o texto, eu percebo, José, ele era feliz. Ele era um sonhador. Ele era alguém que alimentava expectativas de futuro. Algumas coisas que enchiam o seu coração e que ele partilhava. O que de alguma forma acabou também por ser gerador da inveja dos seus irmãos. Num dia ele feliz, livre, animado, contente. No outro dia ele encontra-se numa caravana para ser levado ao mercado dos escravos. Apesar da carga negativa de toda esta situação, há um vislumbre de possibilidade, que é a expectativa de uma morte certa. Lembrem-se, os irmãos intentaram matá-lo, lançaram-no na cisterna, para ele morrer. É verdade que nós sabemos que Rúben intentava tirá-lo de lá, mas a perspectiva dos irmãos era que ele morresse na cisterna, mas de repente, numa perspectiva de morte iminente, ele é tirado da cova, é vendido e ele vai parar ao mercado de escravos. Podemos ver aqui um aspecto positivo. É que da morte, que é a coisa mais terrível que nós podemos defrontar, ele adquiriu vida, ainda que uma vida difícil e uma vida muito, muito condicionada. O que eu quero dizer é que o último bem que nós podemos perder é de facto a vida. O que me leva a considerar que enquanto há vida, há esperança. Nós dizemos isso naturalmente. Ou seja, enquanto há vida há esperança, isto quer dizer que nós não nos devemos entregar nem ao medo, nem ao abatimento. Devemos confiar que tempos melhores haverão de chegar. E eu acredito em dias melhores. Eu acredito que, embora eu diga que nada voltará a ser como antes, eu não digo isto numa perspectiva negativa. Eu acredito até que Deus está a usar este tempo para nós fazermos um reset da nossa vida e repensarmos a vida com outras coisas, coisas novas, outras dinâmicas, porque Deus tem sempre alguma coisa boa para nós. E o bom não é o que fica lá atrás. Isso é saudosismo. O bom é aquilo que nós construímos em cada dia com a bênção de Deus sobre nós. Isso é o bom. E é aí que a esperança é importante. Porque a esperança não é a esperança de que nós vamos encontrar amanhã o que perdemos ontem, mas é que amanhã iremos encontrar algo novo de Deus para a nossa vida. E Deus sempre tem coisas novas para nós. Agora vejam, do mercado de escravos, ele vai ao serviço na casa de um oficial egípcio, chamado Potifar. Ou seja, antes, José, em casa do seu pai, ele era servido. Agora era ele quem servia a outros. Porém, a palavra do Senhor diz que José achou graça aos olhos deste oficial do rei. E este oficial
confiando em José, colocou tudo o que tinha nas suas mãos. Ou seja, José vai para a casa deste homem e durante algum tempo José vai servindo com zelo, com dedicação, com fidelidade, com alegria no seu coração. José vai servindo de uma forma prazerosa, apesar de ele se encontrar naquela situação, não por vontade própria, mas por imposição. E a forma de José se entregar tocou a mente e o coração daquele oficial, ao ponto daquele oficial colocar José sobre todos os seus bens. Colocou José como mordomo, como administrador da sua casa. Colocou tudo sob as mãos de José, menos a sua esposa, como é óbvio. E José estava cuidando de todas as coisas na casa deste homem. O que acontece é que quando parecia que tudo estava a dar tão bem para José, a mulher deste oficial tentou seduzi-lo. E não tendo ele cedido à sedução por respeito ao seu senhor e por temor a Deus, ela, a mulher deste oficial, mentirosamente, culpou-o do inverso. Ela que tentou seduzi-lo, caluniou dizendo que ele que a tentou seduzir a ela que tentou abusar dele, porque a Bíblia é clara nesse contexto, ela que tentou abusar dele, ela veio dizer exatamente o contrário, que ele tentou abusar dela. Eu não sei se o marido dela acreditou nela, ele devia de saber a mulher que tinha, não é? Eu não sei se ele acreditou nela, e não sei por uma razão muito natural. Porque numa condição destas, José devia ter sido morto. A realidade é que, quando um escravo tentava fazer uma coisa destas, ele era morto. Mas aqui, no caso de José, este oficial mandou-o para a prisão. Ou seja, de alguma forma, este oficial deu lugar à dúvida no seu coração em relação àquilo que a mulher o acusou. O que é um facto é que, de repente, José, que estava numa boa posição naquela casa, ele vê-se novamente numa situação difícil e vai parar na prisão. E muitas vezes é assim na vida. Quando parece que a tempestade está abalada, foi o que aconteceu, ele, depois da tempestade, dos seus irmãos, do mercado de escravos, de começar como escravo na casa de Potifar, a tempestade na vida dele, quando tudo parecia, e de repente ele passa a administrador, quando parece que a tempestade está abalada, um furacão está a chegar. Eu costumo dizer que na vida, ou estamos a entrar num problema, ou estamos a viver um problema, ou estamos a sair de um problema. Por outras palavras, não há como estar vivo sem ter algum tipo de problema. Não é possível estarmos vivos e pensar que não teremos problemas. O que aconteceu foi que, do escravo livre, em casa de Potifar, José torna-se escravo prisioneiro, vai para a prisão. E lá na prisão, José lá na prisão, ele, com a mesma atitude que teve em casa de Potifar, ele serve na prisão. Ou seja, ele é um prisioneiro exemplar. Ele é um prisioneiro modelo dentro daquela prisão. Deixem-me dizer, é difícil lidar com as adversidades. Isto ainda voltando atrás ao ponto, por causa da tentativa daquela mulher o acusar de sedição, de assédio sexual e tudo isso. É difícil lidar com as adversidades. Mas é muito mais difícil quando essas adversidades são criadas por mentira e injustiça, como foi o caso dele. Ainda assim, embora não o possamos entender, Deus tem propósitos para a nossa vida, como tinha para a vida de José. E a prisão era uma passagem necessária, embora José não o soubesse. E eu realço isto, porque nós sabemos tudo, lemos a história em meia hora, sabemos tudo. Mas José não sabe. José está a viver um dia de cada vez. Ele está a viver um momento de cada vez. Ele não entende o porquê das coisas estarem a acontecer. Pelo menos naquela altura ele não entende. Ele entende muito mais tarde. Muito mais tarde ele vem a compreender tudo isso. Mas naquela altura ele não entende porque é que ele está a passar por todas estas coisas. Não é? E lá na prisão, ele acaba por conhecer dois personagens muito interessantes. Um deles
é copeiro do faraó e o outro é o padeiro do faraó. Ou seja, são dois homens de responsabilidade no palácio. Naquele tempo havia sempre a tentativa de envenenar quem estava no governo. E nós não sabemos porque é que o copeiro e o padeiro foram presos. Nós não sabemos, a Bíblia não nos conta isso. Mas sabemos que eles estavam presos e porque alguma coisa aconteceu. E eles estavam presos aguardando a decisão da condenação que o faraó iria trazer sobre cada um deles. E lá na prisão, aqueles homens sonharam, tiveram um sonho. E no sonho que eles tiveram, eles não entenderam o significado daquele sonho, não perceberam o que é que o sonho significava, mas José interpretou o sonho para eles. E deixem-me dizer que no Antigo Egito, porque é bom a gente deixar isto sempre presente, no Antigo Egito, a interpretação dos sonhos era considerada uma ciência e a instrução formal sobre as técnicas de interpretação era feita em escolas chamadas de casas de vida. Portanto, interpretar sonhos não tinha nada a ver com bruxaria, nada com essas coisas. Interpretar sonhos era uma ciência que eles cultivavam. E José, por revelação divina, pela graça de Deus na sua vida, José interpretou o sonho daqueles dois homens. E ele, interpretando os sonhos, ele disse àqueles dois homens que dentro de 3 dias, um deles seria enforcado e o outro seria restaurado à casa de Faraó. E diz a palavra do Senhor assim: e aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no seio dos seus servos. Levantou significa que os trouxe à presença deles. E fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão do faraó, ou seja, ele foi restaurado, mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Ou seja, diante disto o copeiro, lá na prisão, quando José interpretou o sonho, o copeiro disse a ele: olha, quando eu estiver no palácio, eu vou-te ajudar, eu vou interceder a teu favor, eu vou fazer... Isto sou eu que estou a ponderar, não é? O que acontece é que a palavra de Deus diz que depois de ele ter sido restaurado, ele nunca mais se lembrou de José. Nunca mais. Nós não sabemos o tempo que passou. O que aconteceu, e isto é muito interessante, é que os caminhos de Deus, eles são enigmáticos. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E, no meio de tudo isto, a dada altura, o faraó também ele teve um sonho. Ele tem um sonho e ele convida todos os sábios, todos os entendidos do reino para virem e interpretarem o sonho que o faraó teve, e nenhum deles foi capaz de interpretar o sonho do faraó. E nessa altura, o copeiro mor, a quem José interpretou o sonho na prisão, ele lembrou-se de José. E ao lembrar-se de José, ele, porque tinha acesso à presença do faraó, ele partilhou com o faraó o que tinha acontecido na prisão e José é trazido ao palácio. Vocês vejam o percurso da vida de José. Da casa do pai para a cisterna. Da cisterna para a caravana de mercadores. Da caravana de mercadores para o mercado de escravos. Do mercado de escravos para escravo em casa de Potifar. De escravo em casa de Potifar, escravo na prisão. E da prisão, José vai para o palácio. E eu fico maravilhado com a forma como Deus faz as coisas. A minha dificuldade não é a forma como Deus faz as coisas. É eu não saber porque é que as coisas estão a acontecer da forma que acontecem. É aí que a fé é importante. A fé é importante para nós aprendermos a confiar no propósito que Deus tem para a nossa vida. Estejamos nós onde estivermos, em que circunstâncias estivermos, se soubermos que estamos na vontade de Deus, em obediência a Deus, vamos descansar nele e confiar nele, porque esse não é o lugar onde nós iremos ficar. Esse é um lugar de passagem. Porque o lugar que Deus tem para nós é mais alto e mais elevado. José é chamado e vem da prisão para o palácio, onde interpreta o sonho e como recompensa, José torna-se a segunda pessoa
mais importante do Egito. Ele torna-se governador no Egito. Acima de José, só Faraó. Acima dele, só Faraó. A realidade é que desde o dia em que os irmãos o lançaram lá na cisterna, até este dia em que José está na presença de Faraó e interpreta o sonho, e ele é vestido com as vestes do Egito como governador do Egito, haviam passado 13 anos. José tinha 17 anos quando ele foi lançado na cisterna, e ele tem 30 anos quando ele entra no palácio de Faraó. E é assim, amados. A realidade é que Deus pode mudar as circunstâncias da nossa vida de modo aparentemente impossível e de um momento para o outro, como aconteceu com José. Vocês vejam, de um momento para o outro, a vida de José, que vivia numa estabilidade perfeita, entrou em declínio. E quando José está lá no fundo, porque mais fundo do que a prisão seria difícil de ponderar, de um momento para o outro, José tirou lá do fundo, Deus tira José lá do fundo e coloca-o novamente no alto. Mais alto do que ele estava na casa de seu pai. Coloca-o no palácio real. Apesar das dificuldades, a vida de José é marcada pelo propósito e pela benção de Deus. A realidade ensina-nos que a vida é marcada mais por dureza do que por facilidade. No entanto, é também marcada pela benção de Deus. A vida é marcada mais por dureza, é uma ilusão. Perdoem-me os vendilhões das facilidades que tentam deturpar a Bíblia e proclamar um evangelho de facilidades. Isso não tem fundamento na Bíblia. Não tem fundamento. A vida é feita de dureza e de provações. E no meio da dureza e das provações, nós sempre contaremos com a bênção e com o cuidado de Deus. Porque Deus está connosco. Vejamos. José era abençoado em casa, apesar do ódio e ciúme dos seus irmãos. José foi abençoado na cisterna. Ele tinha diante de si uma sentença de morte, mas teve a bênção de ser poupado graças à consciência do seu irmão Rúben. José foi abençoado como escravo, pois foi comprado por um oficial de Faraó que lhe deu o valor devido. José foi abençoado como mordomo em casa do oficial, apesar de sofrer o assédio da patroa, não se deixou corromper. José foi abençoado como prisioneiro. Apesar dos anos frios e escuros do calabouço, chegou a ser o responsável por todos os outros reclusos. José foi abençoado como homem de Deus. Ele sabia que Deus lhe havia dado um sonho e ele descansava no futuro, nas mãos de Deus, e não deixava que a sua visão se restringisse à estreiteza da prisão. Ele sabia, eu tive um sonho de Deus. Ouçam, era um sonho de Deus, não era um sonho da cabeça dele, porque muitas pessoas têm sonhos da cabeça delas e querem meter Deus nisso. Não, o sonho da sua cabeça é da sua cabeça. O sonho de Deus é alguma coisa que é Deus quem coloca na sua cabeça, e o seu espírito sabe que foi Deus quem colocou. E quando nós sabemos, nós vivemos em função disso, independentemente das circunstâncias em que nos encontremos. José foi abençoado como governador. Apesar dos tempos de crise, ele foi abençoado na administração. Deixem-me considerar algumas marcas do ser humano abençoado. Olha, marcas de José. José era um homem de visão. José era um homem que tinha uma visão do futuro. Os irmãos acusavam-no. Aí vem o sonhador. E é bom nós sonharmos. Mas, acima de tudo, é bom sonharmos sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Porque esses sonhos de Deus são aqueles que se irão materializar na nossa vida. Ele sabia que Deus tinha algo para ele e ele queria nisso. José era um homem de caráter. Deixem-me realçar esta palavra, caráter, porque eu vou voltar a ela. José era um homem de visão, mas era um homem de caráter. Ele sabia que os fins não justificam os meios. Os meios devem respeitar o caráter daquilo que nós queremos alcançar. Devemos caminhar legitimamente, com integridade, com um coração e uma mente tranquilos em Deus. Era o caso de José. Ele era um homem de caráter. Ele era, antes de tudo, um homem de caráter. Uma mulher que tinha o poder sobre ele
tentava-o como homem e pressionava-o como empregado, mas ele não se deixou envolver. Muitas pessoas, no lugar de José, dariam as seguintes desculpas. Se eu não fizesse, perderia o emprego. Se eu recusasse, perderia os amigos. Não tinha como resistir ao assédio. Pastor, era muita tentação. Mas nada disso justificava o pecado, porque José tinha caráter. José foi assediado de todas as formas, mas ele temia a Deus. E porque ele temia a Deus, ele não se deixou seduzir por coisa nenhuma. Ouçam, lá na casa não era só mulher. Uma casa rica. José podia pegar em qualquer coisa e podia fugir. Ele podia roubar, podia fugir. E ele poderia ter feito tanta coisa, mas José era um homem de caráter. E o caráter é uma das virtudes mais importantes e mais necessárias na vida do crente. José era um homem com uma atitude positiva. Os tempos são difíceis. Viria fome, lá no Egito, quando ele interpretou os sonhos. Viria fome, e ele sabia que viriam tempos difíceis, mas ele tinha uma mente positiva, porque ele sabia que os tempos difíceis podem ser administrados. Deus revelou o sonho de Faraó a José, mas ele foi positivo, mostrando sabedoria ao propor soluções. Uma pessoa abençoada não vê a desgraça com pessimismo, mas crê que Deus mostra meios de administrá-la. José era um homem perdoador. José perdoou os seus irmãos. Uma pessoa abençoada não guarda rancor, amargura, nem anseia por vingança. E eu vou caminhar para a minha conclusão. O que é que aprendemos com a história de José para nós hoje? Vamos dizer aqui algumas considerações importantes. Primeiro, com a história de José nós aprendemos que devemos fazer sempre a coisa certa, mesmo quando parece que ela nos levará àquilo, não nos levará àquilo que desejamos ou pretendemos alcançar. Ouçam, fazer a coisa certa é mais importante do que aquilo que eu quero alcançar. Porque se aquilo que eu vou alcançar eu não o alcanço fazendo a coisa certa, não é válido. É uma falácia. É uma mentira que eu trago sobre mim mesmo. E José ensina-nos isso. Fazer sempre a coisa certa quando parece que ela não nos levará àquilo que desejamos ou pretendemos alcançar. Vocês vejam, José teve um sonho. O sonho que José teve era um sonho de grandeza. Um sonho de grandeza. Mas todo o percurso de José foi exatamente numa perspectiva humana, ao contrário dessa grandeza que ele teve de ver os seus irmãos curvarem-se diante dele e os pais, inclusive o pai, curvar-se diante dele. No sonho foi isto que ele teve. Mas tudo na vida de José foi ao contrário. E a dada altura ele podia pensar, bem, cada vez estou mais longe da realização do sonho que Deus me deu. Eu preciso de fazer alguma coisa. E aqui está o problema. É quando Deus tem alguma coisa para a nossa vida e nós decidimos dar uma ajuda a Deus da nossa forma. E quando decidimos ajudar Deus da nossa forma, já erramos. Porque Deus não precisa da nossa ajuda para Ele fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. O que Deus precisa de nós é obediência e caráter. E caráter. Segunda coisa importante. Ouçam bem. Conhecimento é saber o que fazer. Sabedoria é saber o que fazer a seguir. E virtude. Virtude é fazer. Isto tudo está na vida de José. A virtude de José foi que ele fazia com prazer o que tinha que ser feito na condição em que ele estava. Ele não questionava se era justo ou injusto. Ele podia argumentar, não é justo o que foi feito comigo, e etc, 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 porque nós temos mais essa tendência para argumentar, para questionar e tudo isso. José, ele queria descansar nesta ideia de que, de alguma forma, Deus iria levá-lo aonde Deus tinha proposto levá-lo. Ele não sabia como, ele não entendia como, ele não percebia como. Na sua visão das coisas, tudo estava a ir no sentido inverso. Mas ele também sabia que, de um momento para o outro, Deus podia mudar as circunstâncias. Terceira coisa, o certo e o errado não se baseiam no que eu consigo alcançar,
Muitas vezes fazer a coisa certa será a escolha mais difícil de se fazer, com grande risco pessoal no momento. Muitas vezes fazer... Quantos de nós não improvisamos já uma desculpa para justificarmos alguma coisa? Uma mentirinha. Nós, portugueses, usamos a mentirinha branca. É uma mentirinha branca, é uma mentirinha sem importância. Não há mentirinhas brancas nem mentirinhas sem importância. Mentira é mentira. O erro é sempre erro. E muitas vezes fazer a coisa certa parece a coisa mais difícil. Mas é preferível fazer sempre a coisa certa, por muito difícil que seja. Porque se nós não fazemos a coisa certa, nós vamos ter que arranjar outro improviso para justificar a coisa errada que já fizemos. E vamos passar a vida a improvisar. Mas quando nós vivemos na luz e na verdade, nós tornamos-nos livres abertos e não temos que improvisar nada. Foi o caso de José. Algumas pessoas dirão, tentei fazer a coisa certa por muito tempo e não funcionou. Saiba que a sua história ainda não terminou. Deus ainda está a trabalhar. Se você tentou fazer a coisa certa por muito tempo e não funcionou, o que é que eu posso aconselhá-lo? Continue a fazer a coisa certa. E aguarde, porque Deus ainda vai fazer o resto. Deus ainda está a trabalhar. Apenas continue a fazer o que é certo. Outro aspecto, quando for tentado a entrar por atalhos, porque parece que, de contrário, não vai chegar a lugar nenhum, mantenha-se no caminho certo e não entre no atalho. O meu paizinho, eu lembro-me uma vez, quando era adolescente. Eu vinha de um sítio para a casa onde eu morava e decidi ir por um atalho. E eu tinha umas calças novas. E quando eu vim por aquele atalho, era um atalho íngreme, eu lembro-me que eu tropecei, espalhei-me, rasguei as calças novas que o meu pai me tinha oferecido e rasguei um joelho. Ainda hoje tenho uma marca no joelho. Rasguei as calças e quando cheguei a casa tentei disfarçar, mas era muito difícil a gente disfarçar diante do meu pai, não é? E o meu pai viu e o meu pai disse-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse: quem se mete por atalhos, mete-se em trabalhos. E eu meti-me em trabalhos porque levei uma tareia e fiquei sem calças. Eu fiquei com as calças costuradas, tinha lá aquela coisa, porque hoje não. Hoje usar calças rotas está na moda, mas naquele tempo não estava, não é? Era mais complicado. Quem se mete por atalhos, mete-se em trabalhos. Eu aprendi isso. Quando perder a promoção no trabalho, porque se recusa a ir com a corrente, continua a fazer a coisa certa. Quando o seu namorado ou namorada terminar consigo, porque você não se quer envolver sexualmente antes do casamento, não fique triste. Continua a fazer a coisa certa. Esse namorado ou essa namorada não era uma pessoa certa. Quando você parar de consumir drogas e parecer que a sua vida fica mais difícil, não volte atrás. Continua a fazer a coisa certa. Chama-se isso caráter. Quando você estiver a seguir a Deus e ainda assim ficar doente, não questione Deus. Continua a fazer a coisa certa. Quando você pensar que ninguém sabe o que você está a fazer e que foi completamente esquecido, não se importe com isso. Continua a fazer a coisa certa. Tudo isto tem a ver com a vida de José. Quando você se dá e se doa, não é se doar, quando você se dá e se doa e não vê gratidão daqueles a quem se dá e a quem se doa, continua a fazer a coisa certa. Ouça, Deus pode usar aqueles que estão dispostos a fazer a coisa certa sem se importar com as consequências. Fazer a coisa certa sem estar preocupado com o que eu ganho ou o que eu perco. Foi isso que José fez. José determinou no seu coração fazer sempre a coisa certa. E embora a vida de José pareça que andou para trás durante tanto tempo, porque ele fez a coisa certa, Deus colocou no lugar que Deus tinha para ele.
Deus pode colocar pessoas em posições de autoridade e influência, se assim Ele escolher, mas nunca será apenas para prestígio pessoal. Ouçam, José foi colocado como governador do Egito, mas o propósito de Deus não era José. Ou seja, Deus colocou lá José, não foi a pensar em José. Foi a pensar em usar José para um bem maior, que era o povo de Israel, a nação hebraica. José foi lá por causa dos outros. Vocês estão cá? Estão-me a ouvir? José passou por tudo isto, viveu tudo isto e chegou onde chegou, não por ele próprio, mas porque Deus tinha algo maior em que estava a pensar, a nação. E é assim até na política. Até na política. Ninguém deve pensar em cargos políticos, a pensar em vantagens pessoais. O cargo político é um cargo de serviço aos outros. É um cargo de entrega. E qualquer pessoa que esteja na política deve estar sempre a pensar no bem total, não é na parte deste ou daquele. Eu desencanto-me hoje com muita politiquice que vejo por aí. José é um exemplo tremendo. Ele desempenhou um cargo político extremamente importante, mas não foi a pensar nele, foi a pensar nos outros. E eu termino. José é um exemplo de alguém que transformava provações em vitórias, apenas pela razão de que ele queria fazer a coisa certa. Eu vou repetir. José foi alguém que transformava provações em vitórias apenas pela razão de que ele queria fazer a coisa certa. Amados e amigos que me ouvem através destes meios da internet, não importa em que capítulo da vida está a sua história. É possível que algumas pessoas que me estão a ouvir se identifiquem um pouco com a vida de José. Parece que tudo anda para trás, tudo anda para trás, tudo anda para trás. Ouça, não se preocupe, nem fique amachucado por causa da situação em que se encontra. Porque não importa em que capítulo da vida está a sua história. E não importa porquê. Porque Deus tem mais algumas páginas para escrever. Deus tem mais algumas linhas para acrescentar. A única coisa é que você apenas precisa de fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa tem dois aspectos. Primeiro, para aqueles que são cristãos, que já um dia deram a sua vida a Jesus, faça a coisa certa permanecendo a sua fé e a sua confiança nele. Fique com ele. Quando você pensa, parece que Deus me abandonou, não dê lugar a isso. Porque Deus, Ele trabalha a favor daqueles que o amam e o buscam. Deus ainda está trabalhando. Para aqueles que me ouvem e que possam ser apenas simpatizantes, possam ser agnósticos, ou possam ser outra coisa qualquer. Ouça, a coisa certa para si é você dar a sua vida àquele que há muitos anos atrás deu a sua vida por si. Jesus. Há muitos anos atrás, Jesus, Ele fez a coisa certa. E a coisa certa que Ele fez não foi porque Ele tivesse feito alguma coisa de errado ou porque alguma coisa negativa se tivesse passado pela sua vida. Não. Na sua boca nunca se achou engano. Nele nunca houve falha alguma. Mas Ele entendeu que havia coisas que eu e você não poderíamos fazer por nós. E a coisa certa era ser Ele a fazê-las por nós. E Ele fez a coisa certa, indo à cruz do Calvário e morrendo naquele lugar para perdão dos meus pecados e dos seus pecados. Há 50 anos atrás, talvez um pouco mais, eu fiz a coisa certa. Quando eu decidi entregar a minha vida a Jesus. E até hoje Ele tem cuidado de mim. A minha vida não tem sido fácil. A minha vida tem sido igual a todas as pessoas, com altos e baixos, com tristezas e alegrias, com festas e momentos menos bons, mas nunca duvidei de que Jesus estava comigo. E nunca deixei de me esforçar por fazer a coisa certa.
E a coisa mais certa que eu faço é confiar nele, é descansar nele e é caminhar com ele. Faça isso, prezado ouvinte. Faça a coisa certa. Dê a sua vida àquele que, fazendo a coisa certa, deu a sua vida por si. E seja feliz. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer-te porque tu fizeste a coisa certa por cada um de nós. Indo à cruz do Calvário para ocupares o lugar de cada um de nós, Senhor. Porque nós tínhamos errado, porque nós tínhamos feito o que não devíamos. Aprove-te a ti ser o nosso Salvador, Senhor. E eu oro por todos aqueles que me ouvem e que ainda não são teus, que também eles possam, movidos pelo teu Espírito, decidir fazer a coisa certa, abrindo o seu coração e rendendo-se completamente a ti. E eu oro por aqueles que são teus, Senhor, para que também eles façam a coisa certa. É verdade que um dia a fizeram dando a sua vida a ti, mas esse foi apenas o início de uma caminhada para fazermos tudo o que é certo em cada dia. É verdade que às vezes ainda erramos, é verdade que às vezes ainda falhamos, mas não é isso que molda a nossa vida. O que molda a nossa vida é o propósito de sempre, sempre, sempre fazermos o que é certo. Porque fazendo nós o que é certo, nós sabemos que tu nos vais levar àquilo que tu tens para cada um de nós, ao lugar da bênção. Assim como José, fazendo o que era certo, foi sempre um homem abençoado, também nós, fazendo as coisas certas, ainda que muitas vezes com dificuldade, nós também seremos sempre, sempre, sempre abençoados. E em tudo, em tudo, em tudo, o nome de Jesus será glorificado. Amém. Amém. Prezado ouvinte, faça isto, dê a sua vida a Jesus e seja feliz com Ele, assim como nós somos felizes com Ele. Prezados irmãos, Deus ricamente vos abençoe e volto a lembrar, sábado que vem, das 15 às 17, estaremos aqui no projeto de solidariedade, 1 quilo de abraços, para irmos ao encontro de todas as pessoas que estão em necessidade. Deus ricamente vos abençoe.